Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cinema Sem Limites. Hoje vamos tratar fundo de um dos conceitos mais importantes da filosofia existencialista, a fenomenologia em Sartre. Então vamos trazer noções de ser em si, de ser para si, de angústia, de liberdade, para explicar a fenomenologia sartriana. Se você já ouviu falar em Sartre, provavelmente sabe que ele foi um dos maiores pensadores do século XX e um dos principais nomes do existencialismo. Não foi ele que criou essa corrente, mas ele foi o filósofo, digamos, que consolidou o existencialismo. Mas para entender suas ideias, precisamos dar um passo atrás e falar um pouco sobre o contexto em que ele desenvolveu a sua filosofia. O Sartre nasceu em 1905 e viveu até 1980. Foi um filósofo francês, ele se inspirou profundamente na fenomenologia do Husserl e na ontologia do Heidegger. Mas o que é a fenomenologia? Bom, ela é um método filosófico que o Husserl usa lá para inaugurar a filosofia contemporânea. Então, a grosso modo, a fenomenologia busca descrever a experiência humana do mundo tal como ela se apresenta. Então, é sem recorrer a explicações metafísicas ou científicas externas. Ou seja, não estamos aqui preocupados com o que as coisas são em si, mas sim como elas aparecem para a nossa consciência. Esse que é o fenômeno, né? O modo como as coisas aparecem na nossa consciência. Sem se preocupar como é que ela é em si, né? Ou seja, como é que ela seria não aparecendo para minha consciência, né? A fenomenologia quer entender como as coisas aparecem para a consciência. Então o Sartre pega essa ideia, que já havia sido desenvolvida, e leva para sua reflexão sobre o ser. Na sua obra O Ser e o Nada, um calhamaço de quase 800 páginas, que o Sartre publica em 1943, ele divide essa realidade em dois modos fundamentais de ser. O primeiro é o ser em si e o segundo o ser para si. Ser em si e ser para si. E é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. O que seria o ser em si? Ele é o modo do ser das coisas que existem independente de qualquer consciência. Esse não é o fenômeno, é o ser em si. Então pensa numa pedra, pensa numa árvore, ou num copo, né? Essas coisas todas simplesmente são. Elas não possuem uma consciência, porque não fazem escolhas. Elas não refletem sobre si mesmas, sobre a vida. Elas existem de maneira fixa, fechadas em si, né? Maciças. Uma pedra não escolhe. Uma pedra só é. Então, por Sartre, esse tipo de ser, cheio de si, não tem falta de nada, né? E não tem consciência de sua própria existência, não pode mudar. Existe de maneira bruta, é o ser maciço que o Sartre chama. Agora, será que o ser humano também pode ser assim? Pode ser um ser bruto fechado em si? A resposta, obviamente, é não. E é aqui que entramos no segundo modo de ser. Então, diferente do ser em si, o ser para si é um modo de ser da consciência humana. E qual a principal característica da consciência humana para o Sartre? Bom, ela é vazia, inacabada, em constante mudança. Então reparem, gente, como os argumentos aqui vão sendo costurados para que vocês compreendam. Então, se a consciência é vazia, inacabada e está sempre mudando, né, ela também não tem uma consciência fixa, como lá no ser para si, porque ela está sempre se fazendo e se tornando algo novo. Enquanto a pedra, como eu disse, simplesmente é, nós somos e nos tornamos a cada instante. Isso acontece porque temos consciência de nós mesmos. E essa consciência nos abre para a liberdade. Então, o ser em si é fixo
E a consciência, né, que é onde se encaixa o ser humano, ela é o para si. Como ela não é fechada, ela não se basta em si mesma, ela se obriga a buscar, a estar numa constante mudança. E é essa consciência, para o Sartre, que abre a liberdade. E, por consequência, a angústia da escolha. E aqui tem um outro conceito do Sartre, né? Outros conceitos, a liberdade e a angústia. Então, se o ser em si simplesmente é, o ser para si está sempre se projetando para o futuro. Isso significa que estamos, como eu disse, em constante processo de escolhas sobre o que queremos ser. Então, Sartre dizia que o ser humano está condenado à liberdade. Essa é uma das frases mais famosas do Sartre. O ser humano está condenado à liberdade. O que ele quer dizer com isso? Que não temos outra opção a não ser escolher. É como se fosse uma condenação. Não tem como fugir dessa liberdade, por mais que a gente tente escapar. Por quê? Porque não há uma essência pré-determinada que nos diga quem somos, como há lá no ser em si, que é fechado. Agora, o ser para si não tem como fugir. Nós nos fazemos a cada momento através das nossas decisões e somos condenados a decidir. Por mais que a gente tente planejar tudo, programar tudo, para ter o controle, não temos o controle nem das nossas próprias, nem dos nossos próprios caminhos. Os caminhos se abrem, nos obrigando a decidir o tempo todo. Mas essa liberdade, né, ela traz, por mais boa que seja, ela traz esse algo assustador que é justamente a angústia. E por quê? Porque, como eu disse, não temos desculpa. Não podemos culpar a natureza, não podemos culpar Deus, nem o destino por nossas escolhas, porque somos totalmente responsáveis por nós mesmos. E aí o Sartre compra uma briga com o marxismo. Embora o Sartre defenda o marxismo, defenda o comunismo, né? Visitou Che Guevara, visitou Fidel Castro logo após a Revolução Cubana, sempre esteve ao lado da vertente comunista. Bom, isso significa que, diferente de uma pedra, eu posso ser várias coisas ao longo da minha vida. Hoje eu sou uma pessoa, amanhã, dependendo das minhas escolhas, né, eu posso ser outra pessoa completamente diferente, justamente porque eu sou livre, porque eu não sou um ser maciço. Essa liberdade, como eu disse, ela pode ser muito assustadora, que muitas vezes nos faz fugir dela. Temos medo da liberdade, por mais que a gente queira, e a gente vê as pessoas se degladiando pela liberdade, né? Liberdade de expressão, ela não é uma brincadeira. Não podemos falar em vão, temos liberdade para falar, para expressar, para escrever nas redes sociais. Porque a liberdade, ela é muito mais do que isso, ela chega a ser uma condenação a ponto de assustar. E é aí que entra outro conceito do Sartre, que é o conceito de má-fé. E a má-fé acontece quando tentamos nos enganar para fugir da responsabilidade de sermos livres. Um exemplo clássico do Sartre, lá no livro Seria o Nada, é o exemplo do garçom. Imagina um garçom que se comporta de forma exageradamente mecânica, né? E estereotipada. Ele segue cada gesto esperado de um bom garçom, quase como se ele fosse um robô. Sartre diria que ele está tratando o seu próprio ser como um ser em si, fechado, que não tem escolhas, né? Como se ele fosse apenas um garçom e nada mais. Mas ele não é só isso. Por mais que ele queira fugir da liberdade, ele é condenado a ser um ser para si, livre para ser o que quiser. O problema é que ele se esconde atrás do papel do garçom. Essa é uma fé, para evitar a angústia que é a liberdade. Isso acontece o tempo todo. Quando a gente diz frases como, eu sou assim, não posso mudar. Nossa, por que tu falou tal coisa, sabendo que isso iria provocar uma reação negativa minha? A responsabilidade não é minha de ter sido reativo, mas sim tua, que falou algo sabendo que eu sou assim, que eu não posso mudar. Então a gente foge da liberdade de poder mudar, colocando uma essência
e coloca a responsabilidade no outro ainda. Ou então quando a gente diz não tenho escolha, é o que me resta fazer. Ou então quando a gente diz a sociedade me obriga a ser desse jeito. Aí é uma das brigas que o Sartre tem com o marxismo, né? Então essas são formas de má fé, porque estamos fugindo. Ou melhor, estamos fingindo que não temos escolha para fugir da responsabilidade de sermos livres. Então o Sartre nos ensina muito, nos ensina que não existe um destino que determina quem somos, não há uma essência fixa para nós. E aí entra uma outra frase famosa do Sartre, em que ele diz: a existência precede a essência, porque ele vai contra a ideia de essências. Para o Sartre, a essência é uma justificativa para nos eximirmos da nossa responsabilidade diante da nossa liberdade. Aí colocamos uma essência: eu sou assim, eu nasci assim. Naturalmente eu sou assim. Essa é minha essência, não vou mudar. Nós não somos como as pedras, gente, que simplesmente são, que possuem uma essência. Nós somos livres para nos criarmos a cada instante como um ser para si, projetado para o futuro. Isso é sim, ou pode ser, né, assustador, mas também pode ser poderoso e libertador, porque se você não gosta da sua vida, das suas condições, das suas escolhas, né, você pode mudar, você tem essa liberdade, mas também tem a responsabilidade que vem justamente com a liberdade. Então, da próxima vez que você disser eu sou assim, pensa sobre isso. Eu sou assim porque eu escolhi ou porque estou fugindo da minha liberdade? Esse é o desafio que o Sartre deixa para todos nós. Então, se você curtiu esse episódio, esse podcast do Cinema Sem Limites e quer mais conteúdo sobre filosofia, se inscreve no canal, ativa o sininho. E agora me conta aí, você sente medo ou empolgação com a ideia de ser totalmente livre? Deixa o teu comentário aí. Até a próxima.